Terran Armada não entra em Starfield só como força militar. Ela entra carregando uma ambição bem maior: reivindicar a própria Terra. E se essa leitura estiver certa, essa expansão não está só trazendo mais inimigos, ela pode estar colocando o universo de Starfield diante da disputa mais importante dele até agora: quem tem o direito de falar em nome da humanidade. Quanto mais você junta o que já foi mostrado com o que a comunidade está tentando montar, mais fica claro que isso aqui não tem cara de DLC nova no sentido mais simples da coisa. Não parece só uma facção inédita chegando com arma, nave e combate. Parece uma força organizada, politizada e com ambição de legitimidade. O que já foi dito oficialmente basta para levar essa discussão muito além de conteúdo novo. Estamos falando de uma força poderosa que quer unificar o Settled Systems sob uma única autoridade. Vem com exército robótico, tecnologia própria, incursões espalhadas pelo universo e influência suficiente para mexer até na forma como o espaço é atravessado. Então não tem cara de ameaça localizada, não tem cara de grupo improvisado, não tem cara de facção periférica tentando chamar atenção. Tem cara de projeto. Mas o que realmente dá peso a isso não é só o tamanho do exército, nem o alcance dessa presença. É o símbolo que essa facção tenta carregar. Quando essa história encosta na ideia de herança da Terra, o conflito cresce, deixa de ser só militar e vira disputa por memória, legitimidade e autoridade histórica. E aí a coisa começa a ficar realmente interessante. Starfield sempre teve essa cicatriz no fundo de tudo. A Terra caiu, a humanidade se espalhou e o que sobrou virou uma coleção de sistemas tentando construir alguma ordem em cima de fragmentos. Cada grande força desse universo responde a isso de um jeito. O que está surgindo agora responde de forma mais agressiva, não com a ideia de força apenas, mas com a ideia de legitimidade. E uma facção assim não entra só para tomar espaço, entra para reivindicar herança, autoridade e até superioridade moral. Não quer só vencer uma guerra, quer dizer que o passado da humanidade pertence a ela. Se esse realmente for o centro da história, então essa expansão pode mexer com Starfield num nível muito maior do que parece à primeira vista. Outro detalhe que reforça bastante essa identidade é o peso dos robôs. A presença mecânica aqui não parece acessório, parece parte central da imagem dessa força. E isso combina com a ideia de uma estrutura fria, organizada, metódica, quase doutrinária. Só que a camada mais interessante aparece quando um dos robôs ligados a essa expansão é descrito como alguém que não é maligno, mas também definitivamente não é bom. Isso já afasta a leitura de vilão simples. O que começa a aparecer aqui é um projeto autoritário com lógica própria, não uma ameaça vazia. E isso faz diferença, porque facção boa de verdade não é a que só tem visual forte, é a que faz sentido do lado de dentro. Saindo do que já foi mostrado oficialmente e entrando no terreno das teorias, é aqui que a comunidade começa a completar a figura. A linha mais forte nos fóruns gira em torno de uma possibilidade bem interessante. Essa força pode ter uma ligação muito mais direta com o passado da Terra do que o jogo deixou claro até agora. Tem gente apostando em descendentes, refugiados, grupos humanos isolados ou até numa linha paralela da humanidade, que teria se desenvolvido longe dos Settled Systems e voltado com uma visão muito mais militarizada e autoritária da sobrevivência humana. Nada disso está confirmado, mas a direção dessa leitura diz muito. Ninguém está tratando isso como pirata novo ou mercenário com um branding bonito. O que a comunidade está tentando encaixar aqui é uma continuidade perdida da própria humanidade. E isso conversa demais com o nome, com a retórica da Terra e com essa ambição de unificar os Settled Systems.
Então, mesmo no campo da especulação, o que já se formou em volta dessa facção é grande demais para tratar como conteúdo descartável. Outra coisa que pesa muito é a escala. Shattered Space tinha uma identidade mais concentrada. Era uma expansão mais localizada, mais cultural, mais voltada para a atmosfera e para um conflito muito específico. Aqui, o cheiro é outro. A linguagem em torno dessa história é de incursão, presença espalhada, ameaça sistêmica e influência galáctica. Então a pergunta muda. Deixa de ser essa DLC vai ter quantas horas e passa a ser outra. Isso vai mexer no tabuleiro inteiro de Starfield? Porque se mexer, aí não vira só história nova, vira reorganização do universo. E isso é muito mais forte, muito mais perigoso e muito mais interessante também. No fim, a leitura mais forte hoje é esta. O que está chegando não tem cara de facção comum. Tem cara de força organizada, militarizada, politizada e com ambição muito maior do que a de um inimigo qualquer. A ideia de unificar o Settled System sob uma única autoridade já coloca essa ameaça em outro patamar. Quando você soma isso ao discurso de herança da Terra, ao peso simbólico que ela tenta carregar e às teorias que a comunidade já começou a construir sobre origem, descendência e legitimidade histórica, fica difícil olhar para essa expansão como só mais um pacote de conteúdo. O que ainda falta saber é a origem exata. O quanto desse discurso é propaganda, o quanto dessa legitimidade é real e o quanto tudo isso é só uma força violenta vestida de passado glorioso. Mas uma coisa dá pra dizer, isso aqui não parece só mais uma DLC de combate em Starfield. Parece a expansão que pode colocar o universo do jogo diante da disputa mais importante dele até agora.